Marinha e o IBAMA encontram fragmentos de óleo numa praia no litoral norte do Rio. A Polícia Federal prendeu um juiz na operação que investiga a venda de sentenças na Bahia. Dia de aulão na véspera da FUVEST, o maior vestibular do Brasil. E direto de Lima, no Peru, o Flamengo, há 4 horas a decisão, a expectativa para a final da Libertadores. O Jornal Hoje está começando. O Jornal Hoje começa com a cobertura da morte de um dos maiores comunicadores do Brasil, o apresentador Gugu Liberato. Gugu tinha 60 anos e morreu depois de um acidente na casa dele no estado americano da Flórida. A morte do apresentador foi confirmada ontem à noite. Ele ficou 2 dias internado num hospital no centro de Orlando. Nós vamos ao vivo para lá agora, falar com o nosso correspondente Felipe Santana. Felipe, já se tem informação de quando o corpo de Gugu vai ser trazido para o Brasil? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. A gente está aqui na frente do hospital, onde nesse momento os médicos fazem os procedimentos para a doação dos órgãos do apresentador Gugu. Era um desejo dele que seus órgãos fossem doados e a família atendeu. A equipe médica americana informa que até 50 pessoas podem se beneficiar dos órgãos do apresentador. E aí, só depois desses procedimentos é que vai ser emitido um atestado de óbito e aí começa um outro processo, o de repatriação do corpo do apresentador. É um processo que pode demorar de 4 a 5 dias. A gente conversou com a assessoria de imprensa do apresentador. Eles falaram que talvez na quarta ou na quinta-feira, mais provavelmente na quinta-feira, o corpo dele será trasladado para o Brasil. Assim que souberam do acidente, familiares do apresentador vieram do Brasil aqui para a Flórida, vieram direto para o hospital, vieram para cá a mãe do apresentador, vieram também os irmãos do apresentador, ele também estava acompanhado da sua companheira e dos seus filhos. E na hora que informaram o falecimento do apresentador, a família escreveu uma carta, eu vou ler o finalzinho. Gugu sempre refletiu sobre os verdadeiros valores da vida e o quão frágil ela se revela. Sua partida nos deixa sem chão, mas reforça nossa certeza de que ele viveu plenamente. Fica a saudade, ficam as lembranças, que são muitas, e a certeza que Deus recebe agora um filho querido, e o céu ganha uma estrela que emana luz e paz. A gente vai ver agora na reportagem do correspondente Tiago Eltz mais informações sobre o acidente e a internação do Gugu. Gugu vivia boa parte do tempo na Flórida com os filhos João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 15 anos, além da companheira Rose Miriam de Mateu. A casa da família fica em Windermere, cerca de 30 quilômetros de Orlando. Eles tinham mudado para cá há 4 meses. Antes, moravam em Celebration. Ao todo, a família já estava nessa região da Flórida, onde os filhos de Gugu estudam há 3 anos. Por causa do trabalho, Gugu viajava frequentemente a São Paulo. Na quarta-feira, o apresentador voltou à Flórida depois de uma viagem à Ásia. De folga em casa, nesse condomínio, Gugu foi fazer um reparo no ar-condicionado que fica no sótão. Por acidente, ele caiu de uma altura de 4 metros e bateu a cabeça, o que provocou uma fratura na têmpora direita. Os filhos e a companheira dele estavam em casa. João Augusto chamou o resgate, que chegou rapidamente. Gugu foi trazido para cá, para esse hospital, no centro de Orlando. O primeiro exame a ser feito foi uma tomografia, onde os médicos perceberam a gravidade da hemorragia e também que havia muito pouco a ser feito. Gugu chegou com um nível de consciência 3 na escala Glasgow, que vai até 15. Os médicos optaram, então, por não fazer nenhuma intervenção, por não fazer uma cirurgia. Na sexta-feira, a família trouxe às pressas para cá o neurocirurgião brasileiro Guilherme Lipski. Ele participou, junto com a equipe de médicos americanos, dos últimos exames. E eles concluíram que o quadro era irreversível. A morte de Gugu foi confirmada ontem, às 9h06 da noite, horário de Brasília, pela assessoria de imprensa do apresentador, com uma nota assinada pela família. Em quase 5 décadas de carreira, Gugu Liberato revelou artistas, deu oportunidade a novos cantores e músicos e se tornou um amigo querido de todos. Apresentadores e profissionais de várias emissoras deram depoimentos emocionantes e lamentaram a morte de um dos maiores comunicadores do Brasil. Vocês querem saber o meu primeiro convidado? Gugu Liberato enxergou o talento de artistas que ainda estavam começando. A primeira vez, em 1991, quando eu ainda não era conhecida, eu pedi a produção dele para me apresentar com o Swing da Cor. E eles me deram a chance. E Gugu adorou meu trabalho e a partir dali me convidou para todos os programas. Eu fiquei com essa relação de amizade, de carinho,
né? E tentar agradecer sempre pela oportunidade que ele me deu lá no começo da vida. O Gugu participou muito da minha vida profissional, como cantora no começo, me recebendo com muito carinho sempre. Ele faz parte da história da TV, faz parte da história dos programas de auditório. Acho que todos nós, apresentadores, hoje sentimos muito. Eu tenho muita honra de poder dizer que a história musical de Zezé de Camargo e Luciano tem o Gugu contribuindo. Com muito sentimento que eu falo aqui desse cara, esse cara que já está fazendo falta em nossas vidas. O cantor Leonardo escreveu numa rede social: "Obrigado por tudo que fez por mim e meu irmão Leandro. Meu coração hoje chora por você." Espero que vocês de casa hoje, vocês do nosso auditório... O próprio Gugu, quando começou a carreira artística, ficou marcado na vida de quem já estava lá. Hoje nós perdemos um irmão, um filho. E um dos maiores orgulhos que eu tinha da minha vida e continuo tendo é que ele sempre lembrava: Raul Gil é o meu padrinho. E aí eu perdi o meu afilhado. Os palcos onde Gugu pisou fazem parte da história da cultura popular brasileira. A cantora Fafá de Belém escreveu numa rede social: "Tantas vezes estivemos juntos nos seus programas, recebi tantas homenagens no seu palco e sou muito, muito grata por tudo que você fez por mim e pela minha carreira." O apresentador Ratinho também falou da importância do Gugu. "Nosso palco vai ficar vazio porque você sempre fez parte da história da televisão dentro da casa da família brasileira." Quem conviveu com ele no mundo artístico sentiu demais a notícia. Meus sentimentos, toda a família, a dona Maria, a Rose, a Armândio, a Aparecida, a João, a Marina, a Sofia. Meus profundos sentimentos, que Deus conforte o coração de vocês. Rony Von, colega de profissão, conta que a amizade deles não tinha nada a ver com trabalho. A minha ligação com ele era uma coisa de amor entre duas pessoas. Nunca tivemos nenhuma ligação comercial ou profissional. Era um ser humano de primeiríssima grandeza. Nunca conheci alguém tão dadivoso. Nas redes sociais, o SBT, onde Gugu se tornou conhecido e trabalhou por quase 30 anos, escreveu: "O SBT se solidariza com a família do nosso querido Gugu Liberato e deseja que Deus conforte seus corações." A Record, onde ele trabalhava atualmente, divulgou uma nota em que afirma: "A Record TV teve a honra de contar com o talento de Gugu Liberato na sua programação ao longo de 10 anos. Na tela da emissora, ele levou ao público diversão, humor, grandes entrevistas e muita emoção. Profissional versátil, transitou em diversos gêneros com uma desenvoltura ímpar, realmente única na televisão brasileira. Expressamos nossas condolências aos familiares, amigos e admiradores do trabalho deste profissional que ajudou a escrever a história da televisão brasileira." A Globo postou esta mensagem: "Com o nosso carinho aos amigos e à família de Gugu, um talento que vai deixar saudades nos apaixonados pela televisão." O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a morte de Gugu durante uma cerimônia militar hoje de manhã no Rio. "Sempre alegre, esbanjava alegria e informação. Que Deus acolha sua alma e conforte sua família, amigos e fãs. A nossa Brigada de Infantaria Paraquedista, as nossas Forças Armadas e a Presidência da República, em reconhecimento a esse profissional, pai patriota, homenageiam Gugu Liberato." O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, escreveu numa rede social: "Triste a notícia da morte tão precoce do apresentador Gugu Liberato, um profissional que desenvolveu com grande talento a comunicação na televisão e era muito admirado pelas famílias brasileiras." O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, postou: "Um homem carismático, talentoso e que sempre fez questão de enaltecer a arte brasileira. Manifesto minhas condolências à família de Antônio Augusto de Moraes Liberato, o Gugu." Gugu Liberato ficou muito conhecido como apresentador de programas de auditório, mas fez mais do que isso. Gugu é reconhecido por quem entende do ofício como o grande comunicador que foi. Gugu foi um cara que escreveu capítulos importantes da televisão brasileira,
um homem que sabia se comunicar, um homem que enxergava na televisão uma ferramenta poderosa para entreter as massas, para divertir, para emocionar. Acho que vai deixar muita saudade, muita mesmo. O Brasil perdeu um dos grandes comunicadores de todos os tempos e que sempre fez muita questão de ter como princípio básico a alegria nos seus programas de auditório, criando quadros, criando games, sempre participando ativamente da criação de tudo. Ver esse moleque ainda, né, tão cheio de vida, um dos melhores comunicadores do Brasil, partir tão inesperadamente. Então, o que eu posso deixar aqui é o consolo para a família, para os filhos e para a gente, né, que é amigo dele, que admira e que está vendo ele ir embora tão inesperadamente. É uma tristeza muito grande a perda de Gugu Liberato para o Brasil e para o mundo. O Gugu, fizemos trabalho junto. Eu sei que estamos de passagem aqui dessa vida, mas ele vai engrossar o elenco lá de cima. Foram 46 anos trabalhando na televisão, mas não só. Além de apresentador de sucesso de muitos programas de auditório, Gugu também foi ator de cinema. É um momento de intensos sentimentos hoje em nosso programa. Antônio Augusto Moraes Liberato nasceu em São Paulo, filho de pais portugueses que moravam no bairro da Lapa. Começou a trabalhar ainda adolescente e já se destacava pela criatividade, que o levaria a fazer história na televisão brasileira. Popular, comunicativo e extremamente carismático, Gugu comandou diversos programas de auditório de sucesso, que tiveram muita audiência. Traz aqui, traz. É um grilo. Grilo? Ah! Grilo. Não, mas é um monte de grilo, ele não botou um. Botou 10 grilos na minha mão. Entre eles, Viva a Noite. Passarinho. Cidade contra Cidade. E a cidade de Rio Claro. Passa ou Repassa. Qual é a capital do estado do Piauí? Teresina. Certa resposta, Teresina. Corrida Maluca. No teto tempo, marchou. Toca só mais uma. Só mais uma para marcar 600 km. Sabadão Sertanejo. E Leandro. TV Animal. E o Domingo Legal. É o nosso Domingo! Ao longo de mais de 30 anos, a carreira de Gugu Liberato foi construída com talento, mas também com muita determinação. Apaixonado por televisão e fã de Silvio Santos desde muito jovem, ele conseguiu, aos 13 anos, entregar uma carta ao apresentador. Um ano depois, já era assistente de produção de um programa que o ídolo apresentava na época na TV Globo. Mais tarde, já apresentador e empresário de sucesso, Gugu ainda encontrou tempo para estudar jornalismo. Entre os muitos prêmios ao longo da carreira, um disco de ouro, 11 estatuetas do Troféu Imprensa. Obrigado, Silvio. E o Troféu Internet em 2005. Em 1987, Gugu assinou contrato com a Rede Globo, mas Silvio Santos foi pessoalmente conversar com o jornalista Roberto Marinho e conseguiu a liberação do apresentador. É que Silvio ia passar por uma cirurgia delicada e precisava de Gugu para assumir boa parte da programação de domingo no SBT. Lá, Gugu continuou à frente das atrações das noites de sábado e conquistou mais espaço aos domingos. Ele esteve à frente de quadros famosos, conhecidos em todo o país, como o Táxi e a Banheira do Gugu. Também atuou no cinema ao lado de Xuxa. Nanda vai ficar com a casa. Eu deciso o negócio. Eu posso te convidar para um momento especial, mágico? Claro que pode. Angélica. Hoje é o nosso primeiro dia de aula. Eu espero que vocês tenham o ano que mereçam. E dos Trapalhões. É apaixonante fazer cinema. Porém, torna-se mais apaixonante a partir do momento em que a gente faz cinema com o Didi, o Dedé, o Mussum e o Zacarias. Em 2003, Gugu Liberato participou de uma campanha para ajudar os brasileiros mais pobres, em conjunto com o Faustão. Eles interagiram no ar. Nós apresentamos
o Augusto Liberato, o Gugu, diretamente do seu Domingo Legal, metendo a cara no Domingão com a sua galera. Alô, Gugu! Oi, Faustão, grande Faustão. Fala aí, tudo bem? Em 2009, Gugu Liberato trocou o SBT pela TV Record, onde atualmente apresentava reality shows. Falei pra vocês que hoje vai ser difícil. A simpatia que esbanjava na tela era a mesma fora da televisão. Após a saída do SBT, manteve uma forte ligação com seu ídolo maior, Silvio Santos. Além de muitos outros amigos e uma legião de fãs, Gugu deixa a companheira Rose Miriam e os 3 filhos do casal, João Augusto, de 18 anos, e as gêmeas Marina e Sofia, de 15. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a morte do apresentador Gugu Liberato. O padre Donizete foi beatificado hoje de manhã na cidade de Tambaú, que fica no interior de São Paulo. É um passo importante para que o padre se torne mais um santo brasileiro. Do alto, a multidão em volta do palco em formato de uma cruz gigante. Embaixo, a emoção de estar perto de um momento tão esperado. De estar aqui e pedindo ao Santo Padre Donizete, através de Jesus, Nossa Senhora da Aparecida, que cura minha família. Cada fiel com uma graça alcançada. Eu e minha esposa, a gente não conseguia engravidar e a minha esposa engravidou. Hoje temos 2 filhos lindos. A cerimônia reuniu integrantes da Igreja Católica, como o arcebispo de São Paulo, cardeal Dom Odilo Scherer, o arcebispo do Rio de Janeiro, o cardeal Orani João Tempesta, além do representante do Vaticano, o cardeal Ângelo Betil, prefeito da Congregação das Causas dos Santos, que rezou a missa. Foi modelo de vida porque ele amou totalmente Deus e se entregou totalmente aos irmãos. Padre Donizete Tavares de Lima nasceu em Cássia, Minas Gerais, em 1882. Durante 35 anos, morou em Tambaú, no interior de São Paulo, onde morreu em 16 de junho de 1961, aos 79 anos. A fama de milagreiro do padre Donizete começou na década de 1950, quando ainda era vivo. Romeiros de todo o país passaram a vir para cá em busca de graças. O processo de beatificação foi aberto em 1992, mas só neste ano o Vaticano reconheceu o primeiro milagre. Foi a cura deste menino, hoje com 13 anos. Ele nasceu com uma doença congênita e tinha os pés tortos. Eu lembro que eu não conseguia andar. A única coisa que eu tenho mais recordação assim é que meus pais, eles contam várias histórias para mim, né? É saber que a ciência não consegue explicar, o padre intercede e o milagre acontece. Para ser canonizado, o padre Donizete precisa ter um segundo milagre reconhecido pelo Vaticano. Para nós, já era santo, né? Sempre foi. Quase 130 mil candidatos vão fazer amanhã o vestibular da FUVEST. Vamos lembrar que é o maior do país. Eles disputam cerca de 8 mil vagas da Universidade de São Paulo. Giba Bergamin, quero saber uma coisa de você. Véspera de prova, é hora de estudar ou se distrair? Pelo jeito, opção 2, hein? Oi, Cosme, muito boa tarde para você, para todo mundo que está ligado na gente. O clima aqui nesse cursinho é bem descontraído. Mais cedo eles tiveram um aulão com orientações de relaxamento e agora estão assistindo o tradicional show dos professores. Isso porque a proposta é chegar amanhã bem tranquilo para esse exame que seleciona estudantes para 106 carreiras de graduação. Reforçando, muito importante, os portões serão abertos 12:30 e depois da 13h ninguém mais pode entrar, não pode atrasar. Voltamos com você, Cosme. Obrigado, Giba. Bom trabalho, um abraço para você. E agora uma correção. Ontem, o Jornal Hoje informou que 19 barragens de Minas Gerais poderiam se romper a qualquer momento. Na verdade, segundo informações da Agência Nacional de Mineração em Minas, existem 19 barragens com algum tipo de risco, sendo que 4 delas estavam em nível 3, que significa risco iminente de rompimento. Na sexta-noite, a agência atualizou esses números. Agora, são 25 barragens com algum tipo de risco, sendo que 4 continuam com risco iminente. Uma em Barão de Cocais, outra em Nova Lima e 2 em Ouro Preto. Todos os moradores que ficam na zona de autossalvamento dessas barragens foram retirados de casa. Pelo erro, nós pedimos desculpas. Ainda hoje, outras informações sobre a morte de Gugu Liberato. A Marinha e a Agência Nacional de Petróleo e o IBAMA encontram fragmentos do óleo no litoral norte do Rio de Janeiro.
E a seguir, nossos repórteres em Lima trazem os detalhes de Flamengo e River para a final da Libertadores. Até já! É hoje, é daqui a pouco. O Flamengo está de volta a uma final de Libertadores. Vai ser um jogo único em Lima, no Peru. E o Alex Escobar já está lá no campo a postos. Fala, Escobar, boa tarde. Ô Marcelo, boa tarde para você também, meu irmão. Cara, que clima gostoso que tá aqui. Dá para dizer que é um clima de Copa do Mundo, porque é como se fosse uma final Brasil e Argentina, é o que a gente está vivendo hoje aqui. Torcida do Flamengo em grande, mas em grande número mesmo, pelas ruas da cidade. Até aqui, olha que legal. A gente teve pouquíssimos registros de confusão, de briga. Pessoal se divertindo numa boa, brasileiros, argentinos, juntos e misturados. É um clima bem legal mesmo para essa grande final. Tem pré-jogo na Globo, a partir de 4h15 da tarde, 5 da tarde, a bola vai rolar para Flamengo e River Plate, uma final esperada pelo Flamengo por 38 anos, minha gente. O Flamengo foi campeão em 1981. Imagina como está o clima no hotel, lá dentro, jogadores reunidos e tal. Quem está na porta do hotel acompanhando tudo é o Guido Nunes. Conta pra gente a programação aí do Flamengo até chegar aqui, Guido. Tudo bem, Escobar? Boa tarde para você, muito boa tarde a todos. Lá dentro, clima de ansiedade, aqui fora um clima muito tranquilo. Daqui a 20 minutos os jogadores começam a descer para o almoço. Aqui fora a gente não tem, neste momento, movimento grande de torcida. Isso porque os torcedores optaram por ir mais cedo aí para o estádio, né, para evitar qualquer tipo de confusão, até porque o trânsito aqui em Lima é muito pesado. Hoje amanheceu chovendo na capital peruana, coisa rara. O Flamengo, aliás, por isso também optou por antecipar em 15 minutos a saída aqui do hotel. A delegação agora deixa a concentração às 2h30 da tarde, horário confirmado, horário de Brasília, em direção aí ao estádio municipal de Lima para essa grande decisão da Libertadores, Escobar. Valeu, Guido Nunes. Agora vamos pro hotel do River Plate. Eu tô hospedado nesse hotel aí, Gabriela Moreira. E olha, encontrei com jogadores do River por aí. Tô numa tranquilidade. Conversei com o Lucas Prato, por exemplo. Ele falou, não, a gente tá tranquilo. Continua tranquilo por aí, Gabriela Moreira. Olá, Escobar, muito boa tarde. Desejou boa sorte para eles? Vamos lá, aqui eu falo da concentração do River Plate. Eles saem daqui a pouquinho daqui também, assim como disse o Guido Nunes. Estão se preparando para tentar evitar todo o trânsito. A previsão é de 30 minutos com a delegação, com escolta. Como o Guido falou, aqui também os torcedores do River Plate estão começando a já ir pro estádio. Poucos torcedores aqui. Mais cedo eles faziam uma grande festa. Uma festa um pouco diferente, mais serena, mais segura, mais calma do que dos torcedores do Flamengo, mas estão confiantes, né? Essa é a palavra que a gente pode falar dos torcedores do River Plate. Estão confiantes, sabem que tem um bom time, mas tem um rival à altura, Escobar. Beleza, Gabriela. E fora do estádio, André Galindo, como é que tá o clima? Muita gente chegando, hein? Eu já fiz a contagem, Escobar. Milhares e um pouquinho, serão 25 mil aí no Monumental. Algumas histórias. Mostra aqui a tua tatuagem, por favor. Aqui a tatuagem. A tatuagem de Zico. Escala por quem inspira esse 81. Escala 81, primeiro título da América do Flamengo. Todo bom flamenguista lembra que 81 começa com o gol do Rondinelli, que abriu as portas para toda essa geração. E 81 depois vem Raul, Leandro, Marinho, Moser, Andrade, Adílio Nunes, Tita, Júnior, Lico e nosso galinho Zico. Isso é uma oração para a torcida rubro-negra. E aqui eu estou ao lado de um peruano, desde 1981, torce para o Flamengo. Me tornei torcedor do Flamengo aqui em Lima, com o time do Zico. Depois fui morar em 90 no Brasil. Os meus filhos foram nascendo lá. A primeira coisa, botar a camisa do Mengão neles. Ô Escobar, será que ele não gostou, já que mora aqui em Lima, da mudança de Santiago para Lima? Enfim, fica com a festa e eu volto com você. Valeu, Galindo. Festa é sempre bom. Deixa eu chegar para cá. O clima agora não é de festa não, né, Júnior? Para os jogadores. Como é que acontece agora antes dessa saída de ônibus para o estádio, cara? Eu acho que já está tudo pronto, já está tudo resolvido. Deve ter tido aquela preleção, né, Casa? Que normalmente o treinador dá. Deve ter alguma palavra motivacional, porque o resto a gente já viu que está tudo preparado, não somente do lado do Flamengo, mas acredito também pelo lado do River. É pensar nisso, né, Casão? O trabalho foi bem feito até aqui, não tem como dar errado, vamos fazer o que a gente tem feito. Claro. Chavinha. Claro, mas assim, eu como ex-atacante, eu penso no Gabigol.
entra no ônibus e vem aqueles sonhos de como fazer gol. Porque atacante sonha com gol. Ah, sonha, né? Exatamente. Então é isso que passa na cabeça de um atacante. Tenho certeza que o Bruno Henrique, Gabigol, vem com esse sonho dentro do ônibus, vem dos gols que eles podem fazer. Espero que consigam fazer. E o lateral, na verdade, não quer tomar gol, né? Não quer tomar gol, fica sonhando como é que vai parar o adversário. Fazer gol é fundamental para que o Flamengo levante a taça hoje. Então, 4h15 da tarde tem pré-jogo na Globo. 5 da tarde, bola rolando para Flamengo e River Plate, final da Libertadores. Marcelo Cosme. Valeu, Escobar. Bom trabalho para vocês aí. Vamos torcer pelo Flamengo. Abraço. A seguir, a Marinha e a Agência Nacional de Petróleo, o IBAMA, encontram fragmentos de óleo no litoral norte do Rio de Janeiro. A Polícia Federal prende um juiz na operação que investiga a venda de sentenças na Bahia. E as últimas informações sobre a morte de Gugu Liberato. A Polícia Federal prendeu hoje em Salvador o juiz Sérgio Humberto Sampaio na operação que investiga a venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia. O repórter Eduardo Oliveira acompanha. Eduardo, boa tarde. Qual o motivo da prisão, hein? Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. A Justiça disse que prendeu ele para preservar as investigações e também por causa do patrimônio dele. Isso foi levado em conta. O Sérgio Humberto é investigado num possível esquema de venda de sentenças no Tribunal de Justiça da Bahia. Esse esquema favoreceria a grilagem de terras no interior do estado. O Sérgio Humberto, inclusive, já havia sido afastado por 90 dias na terça-feira, durante a operação da Polícia Federal, Operação Faroeste. Nessa operação, também foram afastados de suas funções, uma juíza foi afastada e também 4 desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado, inclusive o próprio presidente do Tribunal de Justiça, Gesivaldo Brito. Essa é uma prisão temporária, vai ser cumprida pelos próximos 5 dias no batalhão da Polícia Militar. Outra pessoa também está sendo investigada, José Walter Dias. Ele teve a prisão decretada, mas essa pessoa não foi encontrada. Marcelo. Obrigado, Eduardo. Bom trabalho para você por aí. Um abraço. A Marinha, a Agência Nacional do Petróleo e o IBAMA informaram hoje que pequenos fragmentos daquele óleo, foram encontrados na praia de Gruçaí, que fica em São João da Barra, isso lá no litoral do Rio de Janeiro. A gente tem até uma foto aqui com essa imagem. O material foi analisado e foi considerado compatível com o óleo encontrado no Nordeste nos últimos meses. Uma equipe já foi enviada para fazer o monitoramento e também a limpeza da praia. Agora nós temos 725 pontos já com este óleo registrado em todo o país. São 121 municípios afetados em 11 estados. E o presidente Jair Bolsonaro falou sobre esse vazamento de óleo. Nós gostaríamos muito que fosse identificado quem realmente cometeu, no meu entender, esse ato criminoso. Agora, não sabemos quanto de óleo ainda tem no mar. Na pior hipótese, um petroleiro, caso tenha jogado no mar toda a sua carga, menos de 10% chegou em nossa costa ainda. Então, nos preparamos para o pior. Pedimos a Deus que isso não aconteça. E chegou a hora da previsão do tempo. Deixa eu dar um beijo na Jaque, que a gente não fez jornal junto ainda, né? É verdade. Tudo bem? Tudo bem, Cosme? Tudo ótimo. Boa tarde para você também. Keiline, fim de semana, sabadão, o que esperar do tempo? Olha, previsão de chuva para quase todas as regiões, é isso mesmo, viu? Tem uma frente fria que está avançando pelo oceano e ela vai ser uma das responsáveis pela chuva de hoje. E aí, Cosme, a gente consegue observar aqui nessas áreas de instabilidade, imagens do satélite, que a frente fria está passando agora por Santa Catarina, mas até o fim da noite chega aqui em São Paulo. Ela vai subindo e vai formando as áreas de instabilidade. O risco de temporal é para essa região aqui, pegando então um pedaço do norte, passando pelo centro-oeste, parte do sul e aqui do sudeste. Aqui em São Paulo, o sol apareceu de manhã, aquele sol bonitão, mas agora, olha só, já está nublado. Mas a máxima ainda, vai chegar a 30 graus e pode chover forte. Essa previsão também vale para você que está no Rio de Janeiro. Por quê? Pode chover forte, vai fazer calor, 34 graus, esquenta também em Vitória, 32, mas a chuva pode ser forte. Chove bastante também em Curitiba, só que não esquenta tanto, 25 graus. Em Cuiabá e Rio Branco, máximas de 35 e 30 graus e também pode chover nas próximas horas.
Já que você está mostrando aí chuva, 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 mas tem uma notícia boa, tem sol em algum lugar nesse paizão? Agora à tarde vai, sim. Bom. Tarde ensolarada, por exemplo, no Nordeste, especialmente você que está no interior, vai encontrar aí uma tarde ensolarada e seca, parte do litoral nordestino também, e lá no Rio Grande do Sul. E dando uma olhada aqui no nosso mapa das temperaturas, a gente pode observar que vai fazer calor em praticamente todo o país, temperaturas acima dos 30 graus, com exceção do sul e parte até do sudeste. Olha só, 34 graus para você que está em Palmas, também ali em cima em Macapá, 32 em Fortaleza, enfim, e 31 em Salvador. Calor em boa parte do país. Bom fim de semana para você. Para nós todos. Obrigado, Jaque. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. E a gente volta a falar da morte do apresentador Gugu Liberato, que foi confirmada ontem à noite. Como a gente já falou, Gugu tinha 60 anos e sofreu um acidente na casa dele na Flórida, lá nos Estados Unidos. Ele sofreu uma queda de uma altura de 4 metros. Gugu tinha sido socorrido e levado para um hospital no centro de Orlando. A gente volta a conversar com o correspondente Felipe Santana, que está lá justamente nesse hospital e tem outras informações para a gente. Felipe, a gente já tem alguma informação sobre o velório do apresentador? Oi, Marcelo. Sim, a assessoria de imprensa do apresentador acabou de confirmar que o velório vai acontecer na Assembleia Legislativa de São Paulo e que vai ser um velório aberto para que os fãs tenham uma última oportunidade de se despedir do apresentador. Também confirmaram que depois o corpo de Gugu será sepultado no jazigo da família, no cemitério do Morumbi, em São Paulo. Os parentes de Gugu, assim que souberam da notícia do acidente, vieram aqui para o hospital em Orlando, na Flórida, onde o Gugu estava sendo atendido. Logo que souberam e confirmaram a morte do apresentador, eles rezaram aqui no hospital e foram para a casa do Gugu, que fica não muito longe daqui. Lá eles estão trabalhando nos papéis da repatriação do corpo do apresentador. Essa é uma papelada que pode demorar algum tempo.